Você sofreu uma grande decepção. Acertei? Você ajudou uma pessoa e ela te traiu, te esfaqueou pelas costas. Você esperava mais dos seus pais, esperava mais dos seus filhos, esperava mais dos seus amigos, do seu namorado ou namorada, do seu companheiro ou companheira. Você esperava que quando conseguisse aquele emprego, que quando conseguisse passar de ano, que quando conseguisse aquela pessoa, você fosse feliz. Acontece que sua vida permaneceu a mesma, não mudou muita coisa. E agora? E agora, que bom. Você se desiludiu, você acordou, isso é ótimo. Meu nome é Rogério Ferreira e esse é o Multiverso. Ao longo da vida, nós somos apresentados para várias ilusões. Nós somos apresentados ao Papai Noel quando somos crianças, às fadas, ao mundo maravilhoso que só existe no imaginário. Tentam nos poupar da vida mais dura. Talvez não na minha quebrada, ou na quebrada de algumas pessoas que nós aprendemos desde cedo que o bicho pega. Mas, no geral, as crianças que têm pai, ou que têm mãe, ou que tem alguém que os cuide, elas são poupadas da realidade dura da vida. Em algum momento vai viver feliz para sempre. Se estudar o suficiente vai ser feliz. Nós descobrimos que os adultos não são tão espertos, ou tão protetores, ou tão sábios quanto nós imaginávamos. E quando nós chegamos numa certa idade, quando nós temos idade suficiente para perceber o que acontece nos bastidores, percebemos quantas pessoas estão perdidas. No filme Matrix, o personagem Neo é acordado, ele é retirado da sua cápsula onde estava preso, onde estava aprisionado e mantido em sono profundo, né, pelas máquinas que usam os seres humanos. E o personagem Neo ele é apresentado por Morpheus à nova realidade. Ele é apresentado a uma realidade dura, difícil, a uma realidade onde ele tem que combater aqueles que deixam a humanidade aprisionados. E ele entra em curto-circuito, ele entra em parafuso. Ele não suporta e ele quer voltar a dormir, mas ele sabe que não vai poder voltar. Tem uma frase que diz o seguinte: depois que você adquire uma certa consciência, voltar a dormir, depois que você acorda, voltar a dormir é praticamente impossível. Esse é o preço de você estar acordado. Esse é o preço de você estar olhando por trás dos bastidores. É o preço de você entender como é feito aquele truque de mágica. Talvez seja mais confortável continuar dormindo, é mais confortável continuar imaginando que você é uma metade de uma laranja e que vai achar uma outra metade da laranja e será uma laranja inteira, que você vai ser feliz para sempre em algum momento da sua vida, que você precisa chegar a conquistar algum objeto, a conquistar a aparência ideal, a ser mais magro, a ter mais dinheiro, a ter roupas, as roupas certas, a casa certa, o carro certo, a pessoa certa, os filhos certos, e aí sim você acorda e vê que não tem nada perfeito, que o que ensinaram para você sobre bem e mal é um pouco relativo, porque tem pessoas boas que fazem coisas ruins e tem pessoas ruins que fazem coisas boas. No final é bom acordar, no final é bom ver as coisas como elas são. O nome disso é maturidade. O nome disso é progredir. O nome disso é avanço. É você saltar de um ponto em que você era vulnerável, em que você não sabia como tudo funcionava, e começa a entender como as coisas funcionam. A vida é bacana, a vida é legal. Mas se você sofreu uma grande decepção, se você está tentando absorver uma traição, alguém que te fez algum mal, que te deixou para baixo, te deixou desacreditado da vida, desacreditado das pessoas, tenha paciência, respira fundo, absorva o golpe, entenda que tudo passa, lembre-se de outros pequenos golpes que você levou ao longo da vida, já que essa vida é uma vida feita de experiências duras e difíceis. E lembre-se que você vai ter que ir em frente, porque lá em frente você vai encontrar novamente desafios semelhantes ao que você já enfrentou.
Na escola, quando você aprendeu que Princesa Isabel era uma grande heroína que libertou os escravos, Duque de Caxias foi um homem maravilhoso, ou os príncipes, os magnatas, os donos do país foram maravilhosos e fizeram coisas maravilhosas e são exemplo. E hoje você entende que Tiradentes era só um alcoólatra gritando dentro de uma taverna, com seus méritos, óbvio, porque todos os seres humanos são assim. A gente entende que o ser humano ele não é uma coisa só. Nem os homens, nem as mulheres são uma coisa só. Num filme chamado A Origem, é um filme que muitos já devem ter assistido, com Leonardo DiCaprio, as pessoas aprendem a estar acordadas dentro do sonho. Aquele filme, ele é muito fictício, né? Tem muitas coisas de ficção. Mas isso de estar acordado dentro do sonho, isso de fato, isso aí não é uma coisa tão extraordinária assim. Nos Estados Unidos existem laboratórios de sono em que as pessoas são treinadas a fazerem aquilo, mais ou menos aquilo, né, que é mostrado no filme. O filme ele tem uma coisa interessante. Contar uma experiência pessoal, não sei se alguns de vocês podem ter tido essa experiência, por favor, deixa nos comentários, que é importante a gente saber se você teve ou não experiência desse tipo. Mas eu particularmente, eu sempre tive paralisia do sono. A paralisia do sono, minha mãe chamava de pisadeira. Pisadeira é uma bruxa que senta na barriga da gente e deixa a gente paralisado na cama. E a gente conhece como paralisia do sono. Para quem teve isso, é uma coisa horrível, você não consegue se mexer, você quer gritar e não consegue, você quer se mover e não consegue. Depois de muito tempo com isso, eu aprendi alguns truques para acordar e eu entendi o funcionamento da minha mente através da paralisia do sono. Me ensinou uma coisa, que a gente acorda aos poucos. A paralisia do sono se dá quando a mente acordou e o corpo não. O corpo permanece dormindo e a mente está acordada. O corpo está num estado e a mente está em outro. Então a gente acorda por etapas. Não é bom levar grandes sustos. Como, por exemplo, pessoas que sabem que parentes sofreram acidentes automobilísticos, mães recebem notícias de óbito de filhos ou de alguém da família, impactos de verdades, elas podem ser muito traumáticas, né? Tomar um choque, você ter uma impressão sobre a coisa, você ter uma ilusão sobre a coisa, você achar que as coisas são de uma certa forma e depois você ter um impacto de que não é daquela forma, o impacto de uma mãe que sabe do falecimento do filho, terrível. A gente vê nos noticiários que a pessoa fica a poder de remédios, então a gente sabe que o impacto da realidade ela também tem que ser de forma gradual. A questão do sono, é sobre isso que eu quero dizer, que o acordar, quando ele é gradual, a mente, o corpo, os processos mentais, tem tempo de absorver o processo. E quando se quer fazer tudo de uma vez, realmente não é muito saudável. Então é bom mostrar a realidade aos poucos para as crianças. É bom inclusive mostrar a realidade aos poucos para os adultos. Então não é que nós devemos dar um salto. Agora estou dormindo, agora eu não sei, pumba, agora eu sei. Isso pode ser prejudicial para a mente. Há que mesmo que se ter aí uma graduação de compreensão das coisas. No entanto, a questão de permanecer dormindo, de optar por permanecer não sabendo, é uma coisa que só leva à falta de crescimento, à falta de amadurecimento. Essa coisa de não querer enxergar, dentro daquele velho ditado, o maior cego é aquele que não quer ver. Bom, sabemos como é a vida, sabemos que a vida exige esforço, que a vida é um processo de amadurecimento constante, que nascer é meio brutal, que crescer é duro, você vai assimilando vários golpes, e que não adianta amortecer isso com bebida, não adianta amortecer isso com droga, não adianta amortecer isso com fanatismo, não adianta amortecer a realidade com a ilusão.
mesmo a gente tendo que assimilar esses golpes aos poucos, apreciar a realidade aos poucos, de forma progressiva, olhar os bastidores aos poucos, não se deve deixar de fazer esse processo, de olhar esses bastidores, de desenvolver a maturidade através dos golpes que a vida dá. E ao final, acordar é bom, acordar é ótimo, acordar é o que faz valer a pena ter dormido, né? A gente dorme, a gente acorda, essa é a vida, é o processo. Eu tenho agora, não um livro ou um filme para indicar, mas uma música do Cartola, O Mundo é um Moinho, em que ele dá conselhos, provavelmente a uma filha dele, sobre o que ela enfrentará na vida. Meu nome é Rogério Ferreira.